Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, o assunto de hoje, o conteúdo de hoje aqui no canal é dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Você tem problema em criar um preço, dar um valor ao seu trabalho, formular, né? Formular um preço a respeito de um produto que você fez para um determinado cliente, ou caso você tenha feito um produto simplesmente para vender e você ainda não tenha um cliente em particular para entregar esse produto? Bom, eu sei que muitas pessoas têm esse problema. Por quê? Eu participo de vários canais de marcenaria. Muitos, não são poucos não, são muitos. E uma pergunta recorrente nesses canais é exatamente essa. Às vezes uma pessoa lá do canal, do grupo, né, coloca uma foto de um produto que fez e fala, gente, olha só o que fiz, bacana, tinha uma madeira aqui, não sei o que lá, e ficou assim, o que vocês acharam? Aí todo mundo dá opinião, e a pergunta que sempre fazem, quanto eu devo cobrar por isso? Sempre acontece esse tipo de situação nesses grupos de Facebook, a maioria é de Facebook, né? Que eu participo, mas tem muito grupo de WhatsApp também que eu participo. Eu normalmente, quando eu vejo esse assunto e tenho tempo de entrar, às vezes realmente não dá tempo de iniciar um bate-papo com essa pessoa, porque eu nunca dou uma resposta muito seca. Você que é inscrito no meu canal e está sempre aqui assistindo meus conteúdos, vocês sabem que eu gosto de passar o máximo possível de informação. Porque é o que eu sempre falei, para fazer vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos e não explicar absolutamente nada, eu prefiro não fazer. Por isso que eu coloco 2 vídeos no máximo por semana aqui no canal. Porque eu preciso tirar um tempo, eu preciso elaborar a matéria, mas nada aqui é decorado. Eu não estou lendo absolutamente nada, na minha frente tem a câmera e atrás tem um softbox ali iluminando essa cara feia, e nada do que eu falo aqui é decorado, tá? Eu não leio nada. Tudo bem, tem pessoas que não têm facilidade em guardar informações na cabeça, aí precisam ler um roteiro. Eu não crio roteiros, meu roteiro ele é mental. Bom, vamos continuar com o vídeo aqui. Quando eu tenho tempo de responder essa pessoa, a primeira coisa que eu pergunto, onde é que você mora? Qual é o tipo de renda que a população na região onde você mora tem? A maioria é assalariada, a maioria levanta de manhã, vai trabalhar, volta e recebe aí um salário mínimo, um pouco mais de um salário por mês. Para quem você pretende vender o teu produto? Essa madeira que você fez, esse produto, você já tinha na sua casa? Você comprou essa madeira? Houve um investimento? Você idealizou isso, você copiou da internet, você teve trabalho para elaborar esse produto que você quer vender? Uma outra coisa, já vou abrir um parênteses aqui para dar uma dica a vocês. Muitas vezes nós temos pedaços de madeira, né, na nossa pequena marcenaria, e às vezes pintam uma oportunidade de você usar aquela madeira para fazer um determinado produto. E você vende baratinho, porque você já tinha aquela madeira. Isso é uma coisa muito, mas muito perigosa. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vou dar um exemplo. Você tem um pedaço de pinos, e você vai pegar esse pedacinho de pinos, vamos supor que ele tenha 35 de comprimento por 30 de largura, você faz só um cabinho nele, passa tupinho, volta, pronto, tá aí pronto uma tabinha de carne de pinos, tá? Aí você vende aquilo baratinho porque você já tinha aquele pedaço de madeira ali. Ótimo. Só que se você não explicar para o seu cliente que aquilo tá barato porque você já tinha aquela madeira, daqui a pouco ele vai te pedir 50 tábuas daquela e você vai ter que vender pelo mesmo preço. Porque se você aumentar o preço, ele vai falar assim, agora eu quero 50, tu vai aumentar o preço. Então, seja muito transparente com o seu cliente.
Seja ele um cliente recorrente ou seja um novo cliente. Sempre explico o porquê daquele preço. Você não precisa dar satisfação. Eu digo explicar o porquê. Eu sempre faço muito isso aqui. Essa semana eu fiz trabalhos aqui em MDF de 3 milímetros. Eu expliquei ao cliente, olha, esse trabalho que eu estou fazendo para você está saindo a esse valor porque eu já tinha o material. Então, assim, você está pagando apenas 50% desse material, o outro 50%, como eu já tinha aqui, para ficar mais barato para você, eu estou fazendo a esse preço. Eu fiz uma placa que ficou muito bonita, por sinal, está em uma cafeteria que abriu aqui no bairro onde eu moro, e a cliente também pagou bem mais barato nessa placa, porque eu já tinha o MDF, que eu coloquei na minha CNC, para fazer essa placa. Um MDF de 15 milímetros, acho que 35 de largura por 1,50 de comprimento. Então eu expliquei a ela, olha, eu já tenho esse MDF lá, então eu posso dar um bom desconto a você para fazer já com esse material que eu tenho lá, tá bom? Uma outra coisa que as pessoas confundem, preço e valor. Tá? O Wilton separa isso, preço e valor. Na minha concepção de pensamento, preço é uma coisa, valor é outra. Tá bom, Wilton, explica o que é preço e o que é valor. Vou explicar. Para mim, preço é aquilo que você vai no mercado comprar. Você vai comprar um arroz, o arroz tem um preço. Feijão tem um preço, macarrão tem um preço. Objetos fabricados em processos industriais, para mim isso tem um preço. Não tem um valor, é preço. Carro tem um preço, roupa tem um preço. Tá? O que é valor? Entendeu bem o que é preço? Para mim, tá? Não sou o dono da verdade. Talvez você discorde de mim e eu vou respeitar, sem problema nenhum. E o que é valor para mim? Valor é o que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa carpintaria, na nossa marcenaria, no seu trabalho de funileiro, no seu trabalho de decoração. Isso tem um valor. Toda a parte artesanal ou semi-artesanal, isso para mim tem um valor. O seu trabalho, a sua mão de obra tem um valor. Mas no processo industrial também tem pessoas lá usando a mão. Tudo bem, mas é uma empresa, é uma firma grande, com boa parte do processo automático ou semi-automático, e é vendido para uma grande população. É diferente do nosso trabalho, que na grande maioria das vezes tem um processo manual envolvido, tem um processo de criação envolvido. Eu estava conversando com um colega meu, e ele falou comigo, pô, Hilton, mas agora você fazer um trabalho com CNC, você não é mais artesão. Eu falei, olha, eu nunca falei que eu sou artesão. Nunca na minha vida fui artesão. E jamais serei artesão. Aí eu dei para ele exemplos de artesão. Aí ele falou, caraca, verdade. Não sei se você conhece, talvez você que está assistindo esse vídeo agora, você mora, por exemplo, no Ceará, em Fortaleza. Eu conheci Fortaleza, ali tem aquela feira de artesanatos. Cara, os produtos que tem ali, fabricados à mão, eu trouxe um quadrinho pequeno de madeira bruta, cheio de detalhes, cheio de entradas e saídas, todos na mesma peça, sem colar, sem nada. As pessoas não tem esse processo de ficar colando, sabe? Eu não vou pegar porque vai demorar. É um pescador numa jangada com uma vela hasteada, mas você vê os detalhes da vela, as cordas é feita na mesma madeira, sem cortar, e deve bater com o formão por baixo. Cara, eu jamais vou chegar àquele nível, eu não sou artesão. O valor dele, do trabalho dele, é diferenciado de 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz tem um preço. Aquilo ali tem um valor. Então, isso é valor. Beleza, dei 2 exemplos, preço e valor. Tá, agora vamos... eu vou passar para vocês como eu faço
para definir o valor, para depois dar um preço, entendeu? Um valor para depois dar um preço para o cliente, porque o cliente não paga teu valor. Para ele é preço, tá? Então compreenda isso. Para o seu cliente, o que tu cobra ele é preço. Mesmo que para você seja valor. O que eu faço para determinar o valor do meu trabalho, deixa eu dar uma coçadinha aqui. O valor do meu trabalho, aproveitar para tomar uma água também, porque o valor do meu trabalho para passar para um cliente. Em primeiro lugar, comprei um material para fazer aquele determinado trabalho, aquela determinada encomenda, aquele determinado pedido, comprei. Essa madeira que eu comprei, vamos supor que seja uma tábua de pinos. Eu sempre falo muito em pinos, porque eu trabalho 80% com pinos, tá? Uso madeira de lei também, mas aí quando eu trabalho com madeira de lei é outro tipo de trabalho, é outro tipo de cliente, é quem pode pagar melhor. Não é por isso que eu vou cobrar mais, eu cobro mais por causa do tipo de material que é mais caro, é mais elevado. A mão de obra é a mesma, apesar que algumas madeiras mais duras realmente dão um pouco mais de trabalho. Então vamos supor que eu comprei uma tábua de pinos e vou chutar aqui o preço, entendeu? O preço da tábua de pinos. Aqui onde eu estou comprando agora atualmente está custando R$40. Uma tábua de 30 de largura por 3 metros de comprimento por 2 de altura. Então vamos supor que eu paguei R$40 nessa tábua. O trabalho que eu vou fazer para esse cliente, eu vou usar toda essa tábua? Não, vou usar metade. Beleza. Então, de cara, eu não posso cobrar menos do que R$20. R$20 foi só a tábua. Beleza. Essa tábua eu vou trabalhar com ela toda in natura? Não. Preciso aparelhar essa tábua, preciso passar no desengrosso, preciso lixar, eu preciso preparar essa tábua para depois executar o tipo de trabalho que eu vou ter que fazer. Ou seja, na CNC, ou seja, um armarinho, todo fabricado na mão, com serra, serrote, serrinha, seja lá qual for a ferramenta que você tiver. Eu não quero dar só o meu exemplo, eu quero dar o seu exemplo. Então, vamos lá, R$20 da tábua. Agora vem todo o processo de preparação dessa tábua. Desengrosso de um lado, desengrosso do outro lado. Você vai aparelhar essa tábua para ela ficar bem retinha. Vai precisar emendar essa tábua com outro pedaço? Não, vai ficar nesse mesmo tamanho. Ótimo, você vai lixar. Dependendo do acabamento do produto do produto final, do resultado final que você quer, você vai usar pelo menos, tá? No mínimo, 2 grãos de lixo. No mínimo, eu estou falando isso no mínimo, que seria uma lixa 80, porque depois que você passou no desengrosso, não precisa botar lixa 60, é 80 e 120 ou 150. Aí você vai ter um acabamento bom, excelente, maravilhoso, lisinho, igual bumbum de neném? Não, mas você vai ter um bom acabamento. Ah, pô, eu vou fazer um produto top de linha mesmo sendo com pinos. Bacana, tu vai passar 80, 150 ou 120, aí vai subindo esse grão aí até chegar a 360, 600, aí é com você. Mas isso também tem que entrar no seu valor, junto para no final formar o preço. Quase que me banando, mas é exatamente isso. Show! Você fez isso tudo, tá pronta para trabalhar. Agora você vai começar a recortar essa tábua. Por que eu estou falando isso tudo aqui? E o papo pode estar enjoado? Apesar que para quem está com interesse em estar assistindo o vídeo, não está enjoado o papo. Por que eu estou falando isso tudo? Você está usando 2 coisas fundamentais para transformar esse material, essa tábua de pinos, em um material para você trabalhar. É a sua mão de obra, o tempo todo você está usando a sua mão de obra. Energia elétrica, fundamental, porque sem energia elétrica você não estaria fazendo todo esse processo, tá? E suas máquinas. As suas máquinas também têm desgaste. Então você precisa saber que tipo de desgaste a sua máquina tem. Eu sei que toda vez que você passar uma madeira no desengrosso, a lâmina não vai cegar. Inclusive eu fiz agora um vídeo muito bacana, afiando as lâminas do desengrosso, ou facas do desengrosso, e vou deixar
o cardzinho aqui ou aqui no final desse vídeo, tá? Então você tem que botar isso no preço. Você tem que colocar no preço o que também? O preço da lixa. A lixa é completamente industrial. Você compra a lixa, ela é fabricada em uma indústria, numa empresa grande. Você tem que colocar o preço da lixa para formular esse valor total que você vai passar para o seu cliente. Você está acompanhando? Você vê como é difícil formar um preço? O Hilton está falando preço ou valor? Preço, porque para o seu cliente é preço. Você lembra que eu falei isso agora há pouco? Para o seu cliente isso é preço, não é valor. Tá? Então, tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis. Quanto tempo você demorou para fazer esse produto? Já existia? Ou o seu cliente pediu para você criar? Eu estou apontando para o computador, que eu crio muita coisa no computador, tá? Mesmo o que não vai para a CNC, eu crio o arquivo no computador para eu ter todas as medidas, ter tudo direitinho, para na hora que eu começar a cortar lá, tá tudo anotado. Então, se você criou, mais um valor que você vai agregar para formar o preço. Eu sei que muitas vezes não demora, eu estou olhando aqui agora, já está dando quase 18 minutos de vídeo. Eu sei que nem sempre demora esse tempo todo para você formular um preço. Só que você precisa colocar isso na ponta do lápis. E você precisa saber se os próximos que você fizer vão poder estar dentro desse mesmo patamar. Porque se você fizer seu cliente paga um preço, você faz o outro cliente paga outro preço. Se eles se conhecerem, eles vão te perguntar, por que você cobrou de fulano X e de mim você cobrou Y? Entendeu? Então, voltando um pouquinho, até aqui tá entendido, acho que está entendido. Voltando um pouquinho, que eu não concluí, aquele lance lá dos grupos que eu começo a perguntar às pessoas. As pessoas vão me respondendo, sempre me respondem. Aí não, Hilton, olha, eu quero vender pela internet, eu não quero vender aqui, porque aqui ninguém tem dinheiro para pagar o que eu faço. Beleza, então você simplesmente vai ter que entrar na internet, pesquisar lá, sei lá, vamos chutar aqui, suporte para papel higiênico em madeira teca, tá? Tá lá. Aí você pesquisa suporte para papel higiênico em madeira teca. Você vai ter uma noção de preço ou de valor. E você vai ver se você consegue colocar o seu dentro daquele patamar, dentro daquela média. Você tem que ter em mente que são muitas pessoas vendendo, muitas vezes, aquele produto que você fabricou e que você quer vender. Por mais que o seu seja absolutamente caprichado, que você leva até na lixa 600, o acabamento é maravilhoso, na internet ninguém sabe disso, até comprar o teu produto, tá? Eu tenho exemplos aqui catastróficos de pessoas que compraram produtos na internet e depois vieram me mostrar o que chegou em casa. Então, assim, você tem que se garantir no teu trabalho. E não fique se comparando com o que você vê na internet. Porque na foto é uma coisa. Fisicamente, quando chega na sua casa, é outra coisa. Eu já tive pessoas que compraram coisa na internet porque ia demorar para eu fazer, porque eu tinha muito compromisso. E se arrependeram. Uma dessas pessoas veio me mostrar. Cara, não quis esperar tu fazer, olha o que eu comprei, olha o que chegou. Aí ele me mostrou a foto que estava no site, famoso site. Estava lá a foto, quando ele me mostrou o que chegou. Que é um exemplo bacana. Você já viu alguém botar foto feia no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook? Alguém coloca foto feia? Ninguém coloca, entendeu? Todo mundo dá um trato para poder colocar ali. Eu sei que nem sempre as pessoas estão se vendendo, mas a imagem é tudo. Quando a pessoa tira uma foto, se eu fabricar, não tem nenhum exemplo aqui, se eu fabricar 50 tábuas de carne para vender, eu tenho certeza que entre aquelas 50, uma eu me afeiçoei mais. E a foto que eu vou colocar na venda vai ser aquela. Se uma tiver um trincado, se uma tiver um nó, se uma tiver... aquela não vai entrar na foto. Então, isso também entra
nesse valor, isso também entra nesse preço. Precisamos prestar muito atenção na hora de formular esse preço. Então agora eu vou dar o meu exemplo, para encerrarmos esse vídeo. Acho que deu para esclarecer bastante. Você me desculpa, mas eu estou com a garganta cheia de poeira, porque máscara, a gente usa uma máscara para cortar madeira e tal, mas mesmo assim vaza. Não sei como é que essa máscara segurava os bichinhos lá na época da pandemia, né? Mas não vamos mudar de assunto. Então, o que acontece? Fiz um trabalho agora, essa semana recente, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Mas nessa semana agora, mas você vai ver a data que eu publiquei o vídeo aí. Trabalho com MDF de 3 milímetros, eram 200 círculos, eu esqueci o nome daquela paradinha lá, para colocar bolo em cima, tá? Não é cupcake é cup não sei o que lá, de 35 milímetros. Quando a pessoa me perguntou quanto era, foi a primeira coisa que eu fiz. Liguei para a loja onde vende MDF, fiz os cálculos no computador, quantos pedaços eu conseguiria tirar em cada folha, em cada chapa de MDF. A minha CNC, você tem que dividir o MDF em 4 para poder caber na minha mesa. Olha que a mesa da minha CNC é bem grande. Ela tem uma área de corte de 1,50 por 90 de largura. Então, eu fiz o cálculo de cada pedaço desse, de 1,50 por 90 de largura, quantas bolachas dessa eu tirava. Eu vi que eu conseguia tirar 8 bolachas. E para eu fazer a quantidade do pedido desse cliente, quantas chapas de MDF eu precisaria comprar? Cada chapa de MDF, olha como é complicado. Cada chapa de MDF dessa tinha que fazer 2 cortes, tá? Um horizontal e um vertical, que é para dividir ela em 4. E ao todo, quantas chapas, né? Multiplicar isso tudo para pegar essas 8 bolachas de cada pedaço desse e saber o total. Pronto. Quando eu soube o total desse material, porque eles cortam, a loja que vende MDF, ela cobra para cortar essa chapa. Aqui em casa não tem como, é inviável. Na verdade, não entra uma chapa inteira de MDF na minha casa, porque eu trabalho dentro de casa. Então, o que acontece? Peguei esse valor, abri o meu telefone e fui pesquisar. Eu queria ter uma noção. Não que eu fosse cobrar mais barato nem mais caro do que ninguém. Mas muitas vezes as pessoas que vendem coisas na internet têm uma indústria. Hoje em dia, muitas indústrias estão vendendo coisa na internet. Não querem vender direto na loja porque, às vezes, a quantidade de impostos que pagam não está valendo a pena. Eu comecei a pesquisar. Quando eu tive essa média de valor, de preço, aí no caso é preço, quando eu tive essa média de preço, aí sim eu calculei o meu trabalho, tempo de corte na minha CNC, a fresa que eu ia gastar, o tempo que eu demorei aqui no computador, elaborando as posições da bolacha, para caber o máximo possível de bolacha e ter um afastamento entre uma e outra por causa da espessura da fresa. Calculei o valor da fresa. Lógico, energia elétrica, desgaste da máquina, tudo isso eu calculei. Passei horas calculando? Não. Como a gente já tem uma certa experiência, a gente já tem mais ou menos um norte. A gente já sabe quanto pode cobrar. Foi quanto eu dei o valor para o cliente. E esse valor foi tão bom, foi tão exato, que automaticamente ele falou assim: Wilton, tu pode fazer. Na mesma hora, assim, ele não pensou 2 vezes, eu vou ver, eu vou calcular. Foi caro? Não foi caro para ele, nem caro para mim, porque muitas vezes o caro para o teu cliente é barato demais para você. E às vezes o caro para você se torna barato para o seu cliente. Eu consegui ter uma margem de lucro não absurda, porque eu não trabalho aqui com margem de lucro absurda, e ele conseguiu comprar o que precisava, até porque se ele fosse comprar na internet, não chegaria a tempo.
no tempo que ele precisava desse material aqui. Então, eu pude atender a ele mais rapidamente e com o valor que coube no bolso dele. Então, eu usei todo esse processo para fazer esse cálculo e passar isso para o cliente. É isso que vocês precisam ter em mente para elaborar um valor do seu trabalho. Se valorizar em primeiro lugar. Se valorize. Jamais alguém vai te valorizar. Pelo menos nos que se diz, ó, a dinheiro. Muitas pessoas podem falar, cara, teu trabalho é maravilhoso. Nossa, tu trabalha muito bem, cara. Pô, tô precisando que tu faça isso e isso para mim. Aí tu vai dar o preço, pergunta se volta para fechar. Porque te elogiar é fácil. Agora te valorizar nisso aqui, né, não. Muitas vezes vai comprar com outro que vai fazer com muito menos capricho do que você. Entendeu? Que fique aí, ó, na sua mente isso registrado. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo de hoje, desse conteúdo. Eu acho muito importante nós falarmos sobre isso. E se você não faz esse tipo de cálculo para dar o seu valor para o cliente receber um preço, repense, porque é muito importante, tá bom? Um grande abraço. Se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Já é inscrito? Muito obrigado. Então curta esse vídeo. Se você achou interessante o conteúdo, compartilhe com seus amigos, pega o link aí, jogue lá no Facebook, jogue no Trends, jogue no TikTok, distribua esse vídeo para ajudar também a divulgar o canal e para que esse canal cresça, tá bom? Um grande abraço então e até o próximo vídeo. Valeu!